o Fábio Melo, empresário do AD, detalhes muito importantes e talvez luz em algumas contratações. Vamos falar. O Fábio Melo, que é empresário do Adson, revelou nesse podcast, está aqui no YouTube, que o Vasco, que não pagou nenhuma parcela antes da França, na contratação feita pela 777, é lá atrás, mas não importa, foi a SAF do Vasco que fez. O Vasco não pagou R$1 da comissão do Fábio Melo, que é o agente do atleta, que é normal. E o Fábio Melo levantou a seguinte questão. Porra, o Vasco entra em recuperação judicial, propõe a mim que eu tenho reduzir 90%, que é o deságio que ele oferece, e me pagar em 19 anos. E o pior, o Vasco está no papel dele. Porra, eu devo, olha só, mas consigo te pagar assim. Beleza. Só que o pior vai passar agora. O Vasco liga pro Fábio Melo, Fábio Melo, te quer esse jogador, ele é teu. O Fábio Melo disse o seguinte, falou, cara, se for bom pro meu atleta, eu tenho que engolir e fazer a operação, pensando na performance do atleta. Mas onde é que eu quero chegar com essa denúncia feita pelo Fábio Melo, né? Esse alerta levantado por ele. O Fábio Melo pode pensar assim. O Giuliano Bertolucci pode não pensar. O Carlos Leite pode não pensar assim. Aí a gente para nas mãos de um empresário. Vou citar o Paulo Pitombeira. Porque o Edmundo disse no canal dele, e ninguém veio a público contestar, ninguém da direção do Vasco, ninguém ligado ao Paulo Pitombeira, ao Léo Jardim, ao Thiago Mendes, que a contratação do Thiago Mendes foi uma imposição do Paulo Pitombeira para renovar o Léo Jardim. Ninguém veio a público dizer que não. Nota oficial, a informação não condiz com a realidade, tá levantando um falso e tal. Então a gente fica com a versão do Edmundo. Aí a gente vem no Fábio Melo, que é um empresário da bola, que fala exatamente sobre isso. O Vasco deve, não paga, propõe pagar lá na frente com um deságio de 90%, ainda me procura para levar um jogador que é meu. Será que só o Pitombeira está recebendo? E por isso a gente fica até nas mãos de um empresário só? Não sei. Porque assim, é tudo muito estranho. As contratações feitas, tecnicamente, deixam muito a desejar, muito mesmo, muito a desejar. E a gente não enxerga um futuro, né? Qual é o futuro que a gente enxerga para esse time? Aí eu venho para falar sobre a Sul-Americana. Antes... Não posso mentir, eu não vi o jogo da forma que eu deveria. Eu estava vendo durante o jogo, porque eu não sou profissional, né? Sou completamente amador. Eu estava vendo o jogo do Vasco durante o jogo, uma parte, completamente emputecido, assim. O Vasco é revoltante, irmão, juro por tudo. Porque o Vasco jogou bem. Esse que é o pior, o Vasco jogou bem. O primeiro tempo do Vasco é bom mesmo. É bom, só que o problema é que é o seguinte, o Vasco, o Verratti perdeu o gol, pô, não pode perder. E aí o Vasco tem um momento de desconcentração que, assim, o Vasco faz 70 minutos fodas. O Vasco, por um segundo, ele dá o mole e ele quase toma uma virada. Quase, mas foi muito... Mas foi muito quase. E a arbitragem completamente ridícula. Cara, o lance do impedimento pode ser debatido, mas... Não só, assim, o árbitro fraquíssimo. Vamos dar nome aos bois aqui, né? Felipe Fernandes de Lima. Caiu numa pilha absurda, assim. Inclusive, nesse lance aí, que foi o gol anulado. 6 minutos. Pô. 6 minutos para voltar, um impedimento que ele considera que o Verratti participou do lance, enfim. Enfim, cara, irrita demais. Eu acho que irrita muito, velho. Então, assim, eu também não vi o jogo. Eu não consigo fazer uma análise porque eu não vi o jogo. Eu também não vi, então não posso... Eu vi o jogo, tá? Eu só queria dizer assim... A gente não... Primeiro é o seguinte... A gente tá rindo aqui, pela quarta vez a gente fala em tom jocoso para que o diretor ou alguém tome alguma providência. Tem alguma pessoa gritando no nosso ponto aqui, alô. Ele precisa que alguém ouça ele. Pela quarta vez a gente fala, galera, por favor, corrijam isso, porque é impossível fazer o programa assim. Obrigado. Mas, eu vi o jogo, Luizinho. Viu o jogo? Mas eu quero... Vai, fala. O negócio é o seguinte, o Vasco jogou bem primeiro tempo mesmo. Sim. O Vasco, ele realmente quase perdeu um jogo que ele jogou a maior parte do jogo, melhor do que o Grêmio. Agora, a parada é o seguinte, hoje, pra mim, ficou claro, e aí a gente volta até um pouquinho na discussão que a gente está batendo agora,
que o Vasco, quando precisa olhar para as peças, Mas o Vasco não consegue Tudo manter bem. nenhum estilo de jogo, nenhum nível de jogo. Porque quando o Vasco teve que tirar o David, que foi bem no primeiro tempo, quando o Vasco teve que mexer no jogo, colocar o Lloyd, por exemplo, o Vasco não consegue segurar o jogo. Eu não vi o jogo, mas ele tira um atacante e bota um volante, né? Sim. Um resultado Ele bota o Matheus a seu Cocão. favor. tudo bem. Não, eu não vi. Eu sei que a torcida do Vasco está muito descontente com Mas- essa. mas- Porque foi uma substituição que trouxe o Grêmio para o seu campo. Mas isso é muito natural. Eu entendo. Primeiro que não é nem o perfil do Diniz necessariamente jogar o time para trás. Não. Mas eu estava narrando o jogo é impossível ver outro jogo. Mas eu digo assim, Você é profissional. o que eu tenho a dizer é sobre o Grêmio também. Cara, o Grêmio joga pouco futebol. E aí a sensação que passa, Foi bem o nosso goleiro, não? dava pra pegar. Não dava, não. Mas essa bola é difícil. Esse ângulo é foda. de Esse ver. ângulo Essa bola é matador. difícil. O primeiro ângulo eu achei que dava, esse já não dava mais. Assim, É no contrapé, ele tá vindo pra cá. mas assim, o Grêmio é um time coletivamente ruim Ruim? ainda. Então, quando... Da 10 do Vasco da Gama, agora a camisa da Felipe Coutinho, ficou um mês treinando. Voltou, jogou um jogo de merda contra o Botafogo, lesionou, Mas você tá surpreso? aí fez o exame, aí não constatou lesão. Aí ele não viajou pro vexame que o Vasco cometeu contra o Del Valle e agora vai ficar 2 semanas sendo preparado pra jogar. Sim. Caralho. Aí é loucura, meu irmão. Sabe o que me incomodou E hoje? o salário, ó. Sabe o E que o me salário, incomodou, ó. Cazé? Tá Assim, sendo pago, porra. Eu não acho que tem sacanagem hoje na saída do jogo, não. Mas a atuação do árbitro hoje foi realmente ruim, cara. São Januário. Ficou na E eu vi o Ele Vasco... foi muito mal na Vila Belmiro Mas eu também. vi Ele o Vasco, captou o Dona, Santos e Flamengo. muito pouco incomodado com isso, assim. É óbvio que isso não vai ganhar jogo, Luizinho. O Diniz ficou... Que o David ia sair cara a cara com o goleiro, que ele dá a falta. Isso tem que E ser o o gol, Diniz não sei fica se faz o maluco. gol. Também tudo bem, o jogo tá parado, mas esse aí é o gol. É, eu o só- Diniz fica maluco e aí o juiz dá amarelo pra ele. É. Ele fala, ele faz cagada e eu tomo amarelo. É. Eu só acho que o Vasco hoje, assim, eu senti o Vasco, né, falar o português claro aqui, Fala. pouco puto dentro de campo com a situação que tava... Que não é- Do jogo, do final do jogo, 1-1. Do jeito que foi, o Vasco era pra ter ganho o jogo hoje. Né, o Vasco não, mereceu e ganhar o esse jogo é um hoje. Mas não só sobre o jogo. Acho que o jogador do Vasco ele tem que estar insatisfeito com tudo que está acontecendo momento, nessa cara. temporada, com o momento do clube. Até a expulsão do Vasco era melhor. Posso O ser Vasco, honesto? Eu falei isso no grupo, tá? Então, pô, Eu falei, mas isso eu no tô grupo, dizendo. eu falei isso no grupo dos meus amigos, onde eu estava sendo humilhado, achincalhado. Vontade de sair na porrada com todo mundo. Porque, esquece, toma gol, aparece o grupo, aparece os Abutres. Hermes. Abutres. Os abutres aparecem. E o Vasco não tomou um gol naquela noite. Não. O Vasco brincou com a Tomou minha 6. sanidade. E... Não, e tomou aí- 5. Aí, assim, desculpa, essa frase que eu vou falar é louca, né? Mas é isso. Eu não consigo julgar os atletas que estavam Ah, eu no Del consigo. Valle. Eu consigo. Tem gente que pode conseguir, não tem problema nenhum. Parece que... Mas é o seguinte, quando você tem um jogador expulso com 8 minutos de jogo, você tem que fazer o seguinte, multar o jogador. É multa. Desculpa. Multa. E aí, resolver dentro do vestiário. Porque, assim, meu irmão, você tá a 3 mil metros de altitude. Já é uma situação de merda. E aí você fica com o jogador a menos o jogo inteiro. Você tava bem no jogo. Contra um grande time. Você tava bem no jogo. Bom time. Não, então, eu Esse acho jogo aí, só pra chamar, Luiz, porque desse jogo aí... Merda, Luiz. já... Não é que o primeiro jogo foi contra o Del Valle e aí quebra essa... O Vasco fez um jogo ruim contra o Botafogo. Porque, assim, o Vasco faz um jogo contra o São Paulo... Isso também já foi durante a Copa, né? O da sábado volta na Copa. foi o Botafogo. Verdade, Aqui a gente estava na Copa lá Então, e... assim, o Vasco faz um jogo contra o São Paulo pré-Copa do Mundo de Clubes que anima Fantástico. muito o torcedor, cara. É isso que eu queria falar, cara. Anima muito. Assim, E aí fala assim, agora a gente vai ter um mês, até de uma certa tranquilidade. O Pedrinho, ele tinha... Puma Rodrigues pode estar vivendo seus últimos dias como jogador do Vasco. Depois de 2 temporadas e meia com a camisa vascaína, o lateral direito está sem prestígio com Fernando Diniz, não foi relacionado para o jogo contra o Grêmio, no sábado passado por opção técnica e caminha para uma saída antes do fim do contrato.